coletivos, né? Nós vimos muito bem na aula passada a questão relativa aos direitos coletivos no que tange a necessidade, né, de se ter uma identificação dos direitos coletivos diante do conceito de direitos de direito individual que nós vimos. E nesse conceito de direito individual, apesar de termos trabalhado todos os detalhamentos a respeito do conceito, feito uma análise percussiente, não conseguimos identificar uma forma de albergar os direitos coletivos dentro do conceito de direito individual ou subjetivo, não é isso? Pois bem, aí vimos em seguida a questão das características, por que surgiu a necessidade desses direitos novos e uma forma de proteção através de um processo destinado e dirigido à proteção desses novos direitos, não é? E aí ficamos aqui na classificação desses direitos coletivos. Aí nós já temos uma diferença entre o direito individual e o direito coletivo, porque no individual é um só direito, não existe classificação. No coletivo, a gente já vai vendo uma coisa diferenciada, que é a questão da classificação dos direitos coletivos. Os direitos coletivos não se caracterizam só por uma espécie, né? Tendo em vista a complexidade da sociedade, das relações jurídicas, da evolução dos fatos, da dinâmica da sociedade, nós já vamos identificar aí a questão dos interesses não ser, primeiro, individual, né? Para diferenciar o interesse individual do coletivo. Segundo, no coletivo nós temos interesse que alberga toda a sociedade, mas nós temos interesse que alberga parte da sociedade, seja através de grupo, categoria ou classe, certo? Muito bem. Por isso é que a doutrina universal no mundo inteiro fez uma classificação dos direitos coletivos em direitos difusos e coletivos estrito sensu. Na realidade, esses dois direitos eles poderiam se caracterizar como difusos. No entanto, um alberga um grupo maior, que é o difuso, que seria toda a coletividade. Outro seria bem menor, através de grupos, categorias ou classes. Nós vamos explicar esses conceitos bem direitinho para poder as coisas serem compreendidas ao final de uma forma completa, né? Inteira, como se diz. Por isso é que a doutrina classificou esses direitos todos. Nós vamos ver que as características desses dois direitos, difuso e coletivo, elas são praticamente idênticas. O que diferencia seus destinatários? Num, que é o difuso, toda a coletividade. No outro, que é o coletivo estrito sensu, grupo, categoria ou classe. Essa, minha gente, é uma classificação doutrinária e universal. Em todo canto do mundo que você for estudar direito coletivo, a classificação vai ser essa. Mas aí vão dizer, olha, no Brasil, o Brasil que é tudo diferente, o Brasil que tem que ter um diferencial das coisas. A classificação se dá de forma diferente. Primeiro, não são só duas subespécies de direitos coletivos. No Brasil, nós temos 3 subespécies de direito coletivo. Nós temos o direito difuso, o coletivo estrito sensu, e o individual homogêneo. Olha aí as coisas como já são. Primeiro, nós temos quanto ao número. Segundo, aquela velha história que eu falei, de que no Brasil a gente não estuda as coisas. Primeiro se faz a lei, em seguida vai se estudar. Aí, a classificação brasileira é uma classificação legal. Ninguém nem sabia no mundo, até hoje, não se sabe o que é direito individual homogêneo. Mas no Brasil já se legislou sobre isso. Já temos normas definidoras da classificação dos direitos coletivos
em direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Bom, como o legislador trouxe o individual homogêneo, então nós precisamos, logicamente, trabalharmos na sua identificação e caracterização. Então, aí nós temos a primeira grande diferença de classificações. Nós temos uma classificação universal doutrinária, dizendo que os direitos coletivos são difusos e coletivos em estrito senso. Ok? As características desses dois direitos são as mesmas características que nós vamos estudar daqui a pouco com relação à classificação brasileira. Do jeito, o que a gente fala sobre o direito difuso no sistema jurídico brasileiro é universal. Esse ponto é firme, verdadeiro, não tem diferença. O que se falar a respeito dos direitos coletivos em estrito senso é também uma questão universal, quanto às características. Agora, o que se falar sobre direito individual homogêneo é uma questão brasileira, onde nós vamos encontrar algo parecido nos chamados direitos que são susceptíveis, e aí nós vamos ver isso, eu já falei aqui rapidamente, e nós vamos identificar bem isso, nos direitos que são susceptíveis das ações de classe no sistema americano. É o rol de direito que nós podemos identificar com os direitos individuais homogêneos previstos no Brasil, certo? Esse dado é importante porque nós, com certeza, vamos trabalhar algumas características que já são conhecidas no sistema americano e vamos trazê-las para ajudar e identificar melhor esses direitos individuais homogêneos dentro do nosso sistema jurídico e, logicamente, aperfeiçoar o conceito que o legislador trouxe. Pois bem, diante disso, o legislador, como a classificação é legal, onde foi que o legislador foi criar pela primeira vez no Brasil uma classificação desses direitos? Exatamente no Código do Consumidor. Já tinha havido, por ocasião da Constituinte, isso é muito importante, porque a Constituição, nós vamos ver que ela trouxe uma série de inovações nesse campo. Por quê? Porque na Constituinte houve muito debate, discussões a respeito desses temas e, logicamente, isso refletiu tanto na Constituição ao final, quanto na legislação posterior que foi trabalhada nesse campo. E o primeiro diploma legal regulamentado, ou regulamentando a Constituição Federal, foi o Código do Consumidor, em 90, a Constituição de 88, no final de 88, e em 90 nós já passamos a ter o nosso Código do Consumidor. E o Código do Consumidor trouxe um título, o título 3 desse código. Não é? O Código do Consumidor ele é dividido em 3 títulos. O primeiro título é a parte do direito material do consumidor. Acho que o segundo título, eu acho que é a parte do direito penal, não é? E o terceiro título é a parte do direito processual civil do consumidor, esse terceiro título. Só que ele é um título que vai do artigo 81 ao artigo 104, que cuida mais do direito coletivo, do processo coletivo. Por quê? Porque o processo individual é conhecido de todos e não ia ter um capítulo no Código do Código do Consumidor sobre processo individual. Esse capítulo, na realidade, ele trata, esse título do Código do Consumidor, ele trata de disciplinar, regulamentar muita coisa a respeito do processo coletivo. E como ele trata disso, e sabendo-se que o processo coletivo tem como objeto o direito material, e o direito material do Código é matéria de consumo, não é isso? Direito do consumidor. Então, o legislador, a primeira coisa que fez foi dizer quais são esses direitos coletivos do Código do Consumidor. Aí nós temos o artigo 81, parágrafo único, classificando e dando um conceito com suas características, aquele conceito que estamos sempre trabalhando aqui, aquele conceito que
detalha, especifica, né, um conceito analítico, né, do que é o instituto jurídico. E o legislador trouxe não só a classificação dos direitos coletivos em 3 espécies, como deixou vamos dizer assim, um indicativo de como se deve entender, compreender esses direitos, dando um conceito breve. Isso recebe uma certa crítica da doutrina, porque muitos doutrinadores são contra os conceitos dos institutos jurídicos na legislação, diz que isso não é papel de legislador, mas noutros encontra justificativa, tanto é que o próprio legislador cria que é um intérprete, o legislador é um intérprete, é o chamado intérprete autêntico do direito, e ele deixa exatamente as características de cada um desses direitos à luz daquilo que ele achou mais importante e relevante para dar uma primeira ideia. E a doutrina, logicamente, que procure aperfeiçoar, acrescentar, enriquecer, melhor definir, explicar, que é o papel da doutrina, que é a doutrina que faz a ciência do direito para estudar o seu objeto, que é o próprio direito posto. Olha aí, tá vendo? Aquilo que a gente falou na primeira aula, mostrando a questão do objeto da ciência do direito e o estudo da ciência do direito, que é a ciência do direito. Classificar, identificar, dizer sua natureza jurídica, conceituar os institutos jurídicos para ajudar a se compreender a leitura de um texto legal. Tá? Por isso é que se passa 5 anos numa faculdade de Direito. Não se passa 5 anos na faculdade de Direito só para ler o texto da lei. Não. É para se trabalhar os conceitos jurídicos, se trabalhar a classificação, a natureza jurídica dos institutos, se familiarizar com a linguagem jurídica, a fim de que se tenha o domínio para que se possa depois se trabalhar sozinho, sem ser com o professor explicando o tempo todo. Tá certo? É isso que o curso de graduação faz, certo? A graduação só dá 2 coisas. Uma é a titularidade para algo, a capacidade de você realizar algo. O que é isso? É lhe dar um diploma, porque você, diplomado, você vai fazer um concurso, você vai poder advogar, você vai poder ser isso, vai poder ser aquilo, certo? Vai preencher determinados requisitos de tempo, disso, daquilo, aquilo, outro. Mas pode, sem esse diploma, você não tem essa habilitação para fazer um concurso. Então, a primeira coisa é a habilitação para realizar algo. A segunda é a habilitação para estudar, para você aprender a estudar. Porque se estuda, e deve se estudar bastante, depois que se sai da faculdade. Depois que se sai da faculdade é que vai estudar. Por quê? Porque você agora já está com o material mental, sabe onde buscar as coisas, que livros, que matéria, que bibliografia você utiliza para aquilo. Uma bibliografia, quando é dada, um livro, quando é indicado, uma matéria, quando é identificada, é para você exatamente saber depois como são as coisas, para não ter aquela história. Olha, eu falei para vocês que o livro de tutela dos interesses difusos eu vi depois de formado, como na faculdade não tinha visto nada sobre o assunto, quando eu vi o livro na livraria, não sabia nem se era matéria de direito. Eu matei a charada de saber que era uma matéria de direito, porque eu vi a autora, eu disse, mas essa pessoa é formada em direito, porque eu vi ela dando palestra em direito. Isso deve ter alguma relação com o direito. Vocês estão vendo como são as coisas? É assim. Aí depois a gente vai, mesmo numa coisa nova que surge, que apareça, a gente vai ter condições de estudar e de saber como é que estuda. Então, a universidade, no curso de graduação, dá essas 2 coisas. Se a gente estudar bastante já, uma boa parcela na faculdade, ajuda muito, porque você já sai mais ou menos engrenado. Se você não estuda muito, se quiser ser alguma coisa, vai ter que estudar. Se quiser ser outra coisa, não tem problema. Eu tenho a noção de direito, você é político.
eu vou ser administrador, eu vou ser empresário, eu vou agora estudar para medicina, eu vou estudar para... Isso não tem problema, não. Entendeu? Eu queria ter uma noção de direito, eu queria saber o que era isso. Pois é, aí você diz, bom, eu já sei que agora eu posso escolher o que quiser, inclusive nada. Então, então eu não... eu já sei que isso é o direito que me assegura, que me resguarda essa garantia. Olha aí como isso é bom. O direito me dá o direito de dizer que eu agora eu posso escolher qualquer coisa. E isso é o direito que me assegura. Olha, já aprendi uma boa lição na faculdade. As coisas são assim, minha gente. E nós, na universidade, aprendendo isso, já é uma riqueza. Certo? Já é uma riqueza. Eu tinha um professor que era uma figura, e ele começava, quando começa o curso com ele, a matéria, aí ele explicava e tal, aí ia para o código, aí dizia, olha, isso aqui tá, mas o artigo fala isso, vocês vejam, é muito diferente do que eu falei para o que está escrito aqui no artigo. Mas é isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender a manusear o código. Mesmo que você esteja trabalhando com um dispositivo que você diz assim, mas isso trata de tal assunto, o assunto que eu vi tem um conceito totalmente diferente. O artigo diz outra coisa que não tem nenhuma palavra daquilo. Aí ele diz, isso é a técnica de você aprender a manusear o código. Aí ele dizia, se vocês saírem da faculdade sabendo manusear um código, vocês podem dizer que são grandes sábios. Era um professor muito experiente também na época, tinha já 30 ou mais anos de cátedra, né? E um profundo jurista, conhecedor de várias áreas da ciência, e dava essa lição: olha, se vocês saírem daqui da faculdade sabendo manusear um código, vocês são as pessoas mais sábias do universo. É isso, tá vendo? Saber manusear o código. Saber manusear o código não é só abrir e sair lendo, é abrir e saber identificar uma matéria, um assunto, mesmo que o dispositivo... Eu tinha um colega que era muito interessante na faculdade. Aí, no dia de prova, ele dizia, esse assunto é o que? Rapaz, é o artigo tal do código. Aí ele lia o artigo e dizia, esse artigo tem nada a ver com isso. Aí era uma dificuldade, amigo. É o seguinte, o artigo não sai dizendo o nome da matéria, os conceitos dos institutos jurídicos. Isso daí você tem que assistir a aula para saber, para na hora. Olha aí como são as coisas, tá vendo? Para poder, na hora, você, quando abrir o código, ver que o artigo não diz nada do nome daquele instituto, do conceito, das características, mas ele trata daquele assunto. Por isso que a gente viu naquela primeira aula que eu falei, citando o livro do curso de Direito Tributário, que o autor, o professor Paulo Barra Carvalho, ele diz o seguinte, olha, o direito e a ciência do direito são dois mundos com duas linguagens distintas. Uma é prescritiva, que é a norma jurídica, outra é descritiva, que é a da ciência do direito, é explicativa, é conceitual e assim por diante. Ok? Então, olha, isso é tudo que a gente pode extrair do curso de Direito para se saber estudar. É por isso que nós vamos trabalhar o tempo todo em cima disso, certo? Em cima dessas ideias, para poder vocês amadurecerem bem, já estão no final do curso, e terminar o curso dizendo, agora eu sei como é que eu estudo de Direito. Agora eu vou estudar. E se tiver tempo para estudar, já agora ajuda bastante. Já dá uma adiantada naquele estudo que você vai fazer depois. Entendeu? Mas é assim. Essa é que é a realidade. Não adianta você achar que vai sair da faculdade sendo um sábio de direito. Não sai. E o curso não oferece isso em termos de deixar você sabendo de tudo. Não, não, porque o curso é só para dar essa parte. Você tem que se fazer, tem que estudar, tem que, se tiver tempo, dedicar-se o máximo possível e assim por diante. Porque se você não se dedicar, agora vai ter que se dedicar depois para seguir alguma coisa. Ok? É por aí, minha gente, que as coisas acontecem. Depois vocês vão saber.
10, 20 anos é que vocês vão descobrir isso. Depois, por enquanto, você diz, professor, está me desanimando. Eu pensando que estava fazendo alguma coisa para aprender, e já saía daqui. Sabe, sai não. Infelizmente, eu não vou prometer isso, que, não, que vocês não vão sair, não. E eu acho que vocês já estão numa fase do curso, por Deus que eu sou professor já no final do curso. E vocês mesmos já estão descobrindo, porque muitos alunos, quando eu dou aula presencial, dizem, professor, eu estou muito preocupado. Eu já vou terminar o curso no próximo semestre, estou terminando agora, eu não sei nada de direito. Eu digo, graças a Deus. Quando chega um aluno que diz isso, eu digo, você está consciente, isso é muito bom, ainda não perdeu a noção das coisas. Esse é o primeiro grande, a primeira grande virtude. Segundo, você realmente vai sair daqui sem saber muita coisa. Você tem que saber só como estudar, que você só vai saber depois se aprofundar o estudo. É assim, minha gente. Muito bem. Então, olha, feitas essas digressões, observações, etc., então nós temos aí a classificação doutrinária universal, duas espécies de direito coletivo, e temos a classificação brasileira, que é legal e é tripartida, vamos chamar, tripartite, né? Vamos chamar assim, que é 3 subespécies. Nessa conceituação e nessa classificação, nós temos interesses ou direitos difusos, interesses ou direitos coletivos e interesses ou direitos individuais homogêneos. Onde é que está isso? Lá no artigo 81, parágrafo único do Código do Consumidor. Essa classificação e esse conceito, apesar de estar referido aí no dispositivo para efeito deste código, mas na realidade ele se presta a ser de toda e qualquer espécie de direito coletivo e não só do consumidor. Aí, quando se refere no que tange, no que diz respeito a esse código, é porque o código é do consumidor, não é um código de processo coletivo. Se fosse um código de processo coletivo, não ia ter essa afirmativa dizendo para efeitos deste código. Para efeito deste código é porque é um código do consumidor. No entanto, esse é o dado importante. Mesmo sendo para efeito deste código, porque o que estava sendo feito era um código do consumidor, esse conceito, as características todas que nós vamos ver, ele é encontrável em qualquer ramo de direito. Qualquer ramo de direito, o direito coletivo é definido, é tributário, é civil, é comercial, sei lá, tudo que você imaginar. Os direitos são classificados, identificados e caracterizados como tais, do jeito que está aí. Agora, se fosse um código de processo civil coletivo, não ia dizer isso. Esse aqui é o detalhe, a realidade. Outro detalhe importante aqui para a gente trabalhar as características desses direitos é que o legislador, veja, ele começa dizendo interesses ou direitos difusos. E aí vem interesse ou direitos, por quê? Eu acho que eu falei para vocês que os professores sempre diziam, olha, o direito é aquilo que está dentro da ordem jurídica. Não está dentro da ordem jurídica, não é direito. O que nós temos fora da ordem jurídica são interesses que são muito relevantes, às vezes, mas não está na ordem jurídica, não está protegido, não está disciplinado, não está regulamentado pelo direito, então não é direito ainda, é interesses. Aí eu citei o exemplo do ar que respiramos, a água que bebemos, o meio ambiente, a matéria de consumo, por isso daí, vai por aí. E na minha época, realmente, não tinha Código do Consumidor, não tinha regulamentação quase em matéria de direitos coletivos. Muito pouco, né? Ora, antes da Constituição, antes de tudo, antes de lei da ação civil pública, antes de tudo, tinha nada, né? Aí o legislador foi inserindo aquilo que era interesse como direito. Aí, como se falava muito isso, os autores do anteprojeto, eles justificam que colocou aí interesses ou direitos para evitar uma discussão, se colocasse, são direitos coletivos difusos, isso, aquilo, são direitos coletivos estrito sensu, isso, aquilo, são direitos coletivos individuais homogêneos, isso, aquilo. Aí algum autor iria dizer, mas isso aqui não é direito, é só um interesse, não está albergado. Aí o legislador achou por bem, a partir da comissão
do anteprojeto, colocar as duas expressões, interesses ou direitos. Sofre uma crítica da doutrina, porque os doutrinadores que criticam dizem: olha, se os interesses forem inseridos dentro da ordem jurídica, eles passaram a ser direitos. Tem um fundo de verdade, é isso mesmo. Mas o que o legislador quis foi evitar determinados preciosismos conceituais que, às vezes, alguns doutrinadores trabalham, né? E esses preciosismos conceituais, eles, muitas das vezes, passam para a jurisprudência. Aí um juiz leu aquilo, lê aquilo e se impressiona com aquela posição, aí começa a haver divergência de julgamento, porque a divergência de julgamento advém da divergência da doutrina, sabiam? Nós estamos vivendo um momento difícil, porque, como diz Lênin Luiz Streck, não sei se já falei isso, a doutrina não está doutrinando. Como a doutrina não está doutrinando, então tudo é a jurisprudência. Aí a jurisprudência está assim como biruta de aeroporto, né? Cada juiz decide uma coisa, cada tribunal decide uma coisa ao seu modo, o mesmo tribunal muda de posição naquela matéria em pouco tempo. Você sabe o que significa isso? Isso é resultado de uma doutrina pobre a respeito dos institutos jurídicos. Quando a doutrina é segura, é uma doutrina bem unificada, bem respeitada a respeito do instituto jurídico, a jurisprudência não diverge, não. Hoje é porque isso é difícil de se dizer, porque hoje, depois do texto da lei, a outra fonte é a jurisprudência. E aí a jurisprudência termina se dizendo, inclusive, uma coisa que é uma aberração, que o direito é aquilo que resulta do julgado dos tribunais. Isso é o realismo jurídico americano, que não tem nada a ver com o direito brasileiro e de outros lugares do mundo, né? Mas, infelizmente, desgraçadamente, é exatamente isso que está acontecendo. Então, o que acontece? A jurisprudência fica como biruta de aeroporto. Vai de acordo com o que o juiz pensa no dia. Por dois motivos. Porque a doutrina está muito pobre, está falhando. Dois, porque também no que existe de doutrina não está sendo estudado. Hoje só se trabalha com WhatsApp, com Twitter, não sei o que lá, com meia dúzia de palavras, e acha que se conhece as coisas. Não. Antes, minha gente, a gente tinha que estudar os clássicos. Eu vou só dar um exemplo. Esse mesmo professor que falou que se a gente pudesse saísse da faculdade manuseando o código, já seria uma grande vantagem. Ele era professor de teoria das obrigações. Teoria das obrigações. É uma das matérias que eu considerava, quando considerei na faculdade, talvez a mais complexa, assim, a mais que embaralhava mais a compreensão, era muito rica, mas é uma matéria que eu considero hoje que eu digo depois, principalmente depois de sair da faculdade, que fui estudar, tá vendo? Eu considero uma espécie de espinha dorsal do direito. Para mim, o direito é todo enraizado na teoria das obrigações. Pois é. Aí, na minha época, ele dizia o seguinte, aí ele passava muitos autores aí, dizia, olha, vocês têm que estudar Orozimbo Nonato. Nossa Senhora, que Orozimbo? O Orozimbo Nonato foi um ministro do Supremo na década de 30, 40, mais ou menos. Foi a época que ele estudou, mais ou menos, né? Mas ele dizia o seguinte, olha, tá certo, é um livro que eu estudei, vocês acham que é muito antigo, o autor, a obra, mas é o clássico das obrigações, é o melhor livro de obrigações que existe no mundo. Fazer o quê? Vocês têm que estudar por ele. Ah, meu amigo, lá vai. E onde era que encontrava Orozimbo? Ah, lá. Aí Orozimbo, na minha época da faculdade, tinha a coleção de Orozimbo Nonato, tinha 6 volumes de teoria das obrigações. Né? Aí tinha 50 alunos na sala de aula. Você imagina a briga da correria que se fazia para ir na biblioteca pegar esse livro. Aí 6 pegavam e 54 ficavam esperando na fila
Imagine aí as coisas como eram. Era assim. Agora, meu amigo, se não estudasse por Orozino Donato, e tinha que estudar como quem estudava-se Orozino Donato, como quem estava lendo Caras. Tinha que ser com prazer, tudo, porque é uns conceitos difíceis, complicados, uma linguagem muito rebuscada de Orozino Donato. Mas não tinha esse negócio, não. Tinha que saber Orozino Donato. Hoje, você já ouviu falar em Orozino Donato? Quem ouviu falar em Orozino Donato, por favor, coloque aí, para eu saber. Olha, graças a Deus, porque toda turma eu pergunto, ninguém ouve falar em Orozino Donato. Pois é, Orozino Donato é o. Nunca ouvi falar. Bom, nunca ouvi falar, esse daí eu sempre escutei, viu, Júlio? Agora, se tiver alguém que ouviu falar, pelo amor de Deus, me diga que é para eu não queimar a língua e dizer: olha, não tem ninguém, nenhuma turma hoje que ouviu falar em Orozino Donato. E eu acho que vocês já pagaram obrigações. Agora, você imagina o seguinte: eu dou uma matéria, vocês pagam aquela matéria e ficam, saem, não diga nem que vocês vão estudar Orozino Donato, tudo bem, mas não saber, nem ouvir falar, nem nunca ter ouvido falar que o livro e o autor mais autorizado no Brasil até hoje ainda é Orozino Donato. Aí é brincadeira. Como eu digo, tá certo. Pois é. Agora vocês podem dizer isso. Mas, olha, vocês, quando forem estudar para um concurso, fazer um trabalho, uma coisa que for relacionada a essa matéria, vocês vão ter que estudar com ele. Olha, tá vendo? Não estudaram na faculdade, mas eu nunca ouvi falar. Mas você, na faculdade, precisa saber. Eu, por exemplo, digo que você não vai estudar um livro, no livro de Ada Pellegrini, Teoria da Tutela dos Interesses Difusos, você vai estudar processo coletivo agora dele. Mas um dia você vai precisar de fazer. Por que eu falo que é o primeiro livro? Que conta a história, como foi que ele surgiu, como é que ele é constituído. Por quê? Porque você vai ficar sabendo que tem uma base para você ir buscar as coisas em determinado momento histórico, para poder entender as coisas de hoje. É assim, direito é assim, entendeu? É uma ciência social construída e constituída ao longo do tempo, consolidada. É claro que você vai dizer, mas, professor, esse livro também tem muita coisa que não tinha, que hoje já é mais moderno. Sim, tem os modernos, e que tem muita coisa, mas tem muita coisa e às vezes passa por cima da base. Tem muita coisa nova e às vezes não tem na base, certo? Tem isso. Olha, vocês pagaram direito administrativo. Será que vocês pagaram direito administrativo não ficaram sabendo do livro de controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário de Seabra Fagundes, aqui do Rio Grande do Norte? Não é possível que uma pessoa termine o curso de direito, pagou direito administrativo e não saiba do livro. Não digo que você vai estudar por ele, mas um dia você vai precisar estudar por ele. Você vai estudar uma matéria, fazer um trabalho, fazer uma pesquisa, sei lá, trabalhar um recurso mais aprofundado, uma coisa, e você diz, bom, isso é falado porque você pega um livro de Celso Antônio Bandeira de Mello. Você já ouviu falar em Celso Antônio Bandeira de Mello? Moderno. Tem tudo lá. Mas repare, Celso Antônio Bandeira de determinados assuntos, onde é que ele diz que tem? Lá em Seabra Fagundes. Tá vendo? Ora, se Celso Antônio Bandeira de Mello se abeberam nas lições de Seabra Fagundes, e nós outros. Aliás, nosso Rio Grande do Sul era para se beberar só dele. Até pelo orgulho, pelo prestígio que ia dar a um. Pois é, Celso Antônio Bandeira de Mello. E ainda diz mais, o autor que melhor trabalhou esse assunto, ainda elogia rasgadamente, ainda diz que se não fosse ele ter dito isso, não sabia nem se o direito teria avançado. Olha aí, tá vendo? Agora, o livro de Seabra Fagundes é o livro que eu vou estudar agora direito? Não, mas eu preciso saber, eu preciso, como professor, passar essa ideia para vocês. Olha aí, porque como é que vocês vão estudar depois? É isso, minha gente, é que precisa. Então, bibliografia é uma coisa importante. Não é que você... Olha, quando eu estudei Direito Administrativo, meu professor de Direito Administrativo, que era nossa, ele estudava Direito Administrativo em francês, para vocês terem uma ideia. Ele tinha todas as revistas de Direito Administrativo francesas, não era brasileira, não. É o professor Raimundo Nonato Fernando.
ele leu uma bibliografiazinha de mais de 300 autores no dia, da primeira aula. Ele trouxe impresso, naquele tempo era difícil, mas ele trouxe em xerox e distribuiu. Era não sei quantas páginas, parecia um livro, era só bibliografia. Agora, de todos os países, ele citava os do Brasil, tudo, e aí França, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, aí tudo em cada um. Não tinha nenhum menos de 10, 20, 30, 40, 50 obras. É claro que ninguém ia estudar aquelas obras no curso de Direito, porque até para olhar a relação da bibliografia, você levava 2 horas. Imagina. Mas ele dizia, a gente dizia, mas professor, essa bibliografia, primeiro eu não encontrei esses livros. Não, isso daí é para vocês ficarem, para vocês, quando quiserem fazer um trabalho, vocês saberem onde vocês têm uma bibliografia base. E uma bibliografia base. Vocês têm pelo menos saber por onde é que começam. Tá vendo? Aí dizia aquelas obras mais importantes dos países, pronto. E isso a gente tinha exatamente essa noção. E por isso que eu comprei muitos livros depois que terminei o curso de Direito. Por quê? Porque fui encontrando livro que o professor falava em sala de aula, que era citado, que isso eu digo, mas olha, não tem esse livro e tal. Encontrei, tanto no Brasil como fora do Brasil, encontrei muitas obras que os professores falavam, tá vendo? Aí você, o professor não falando, você vê um livro muito bom num canto e não sabe se é um livro que vai lhe interessar, se serve para o seu curso, para você. Imagina, quando às vezes é ali tudo, toda a base. Imagina. São essas coisas, minha gente, que ele precisa saber. Não dá para trabalhar de forma só com o Twitter, com o Zap, com, sei lá, esses outros troços aí, dessas chamadas redes sociais aí, com meia dúzia de linha escrita e você pensar que já sabe as coisas. Não, não, não. Você sabe só as manchetes dos assuntos. Só. Não passa disso. Bom, aí, minha gente, olha, interesse ou direitos difusos, assim entendidos para efeito deste código, olha, explicado essas duas expressões aí, interesse, questão dos efeitos deste código, para efeito deste código. E quais são esses direitos difusos? Eles são transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Olha, é aquela história do conceito, um conceito explicativo, né? São direitos o quê? Os direitos difusos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Professor, o que significa isso? Olha, aí é que entra a imprescindibilidade da graduação e do professor da graduação. Primeiro, se entender a linguagem que está posta. Segundo, se questionar se esse conceito é suficiente para identificar um direito difuso. Terceiro, se, como consequência disso, se o legislador trabalhou um conceito de forma completa ou não. Bom, então, essas três coisas. Então, primeiro, nós temos que estudar e analisar esses conceitos para você ter o domínio. Para quando você for fazer a leitura da norma, aí você fazer a leitura da norma entendendo, compreendendo o que significa aquelas expressões ali postas, certo? E quem é que faz isso? A ciência do direito. Segundo, o legislador colocou de forma completa todas as características? Colocou, não. Mas onde é que eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir na doutrina, eu vou descobrir na ciência do direito. Tá vendo? Consequentemente, o conceito não está completo no texto legal, certo? Então, eu vou precisar de saber também para poder eu ter uma visão completa. Eu tenho que ter uma compreensão do todo. Em direito, tem uma coisa, alguns autores chamam algumas leis doutrinárias, né? Ou alguns conceitos, algumas ideias, algumas concepções, alguns princípios, cada um diz uma coisa diferente. E uma delas é a seguinte, minha gente,
o direito ele precisa ser visto de uma forma, eu digo sempre, essa daí sou eu que trabalho, de uma forma geral, né? E de uma forma específica, é uma linguagem que eu utilizo. Ou numa visão macro, certo? E numa visão micro. Eu não vou entender a visão macro se eu não tiver ideia dos conceitos da visão micro. Também não vou entender a visão micro se eu não tiver ideia de uma visão macro, certo? Então, se eu olho esse dispositivo e eu estou afirmando aqui que ele não está completo, aí eu tenho uma. E se eu só estou trabalhando com ele de forma cega em cima só do que está escrito aí, lógico que minha compreensão sobre o Instituto vai ser muito pequena, muito pobre. Tá? Se eu souber doutrinariamente, cientificamente, a completude das características, a visão que eu vou ter do conceito, da ideia de direito difuso, é muito diferente. Né? E se eu não tiver essa completude também, eu não vou entender suficientemente o que é direito difuso. Tá vendo? E se eu também não tiver compreensão da linguagem que o legislador utilizou, o que eu vou dizer? Porque você leva para um leigo e aí, enquanto a gente não estuda o assunto, nós somos todos leigos naquele assunto. Para vocês ainda, vamos dizer assim, o que seria o direito transindividual? Ave Maria, transindividual. O que seria o direito, a indivisibilidade, a transindividualidade, a indivisibilidade desse direito? O que são titulares pessoas indeterminadas? O que são situações que levam as pessoas a serem ligadas por circunstâncias de fato? Isso está no texto e a gente lendo. Mas a gente sabe já o que é que significa isso? Não, a gente pode ter uma ideia, né? E aí vem a questão do ciclo da hermenêutica, né? O ciclo da hermenêutica ligada mesmo, que é na questão filosófica e na questão de todos os ramos de conhecimento do ser humano, estudado o ciclo da hermenêutica, mas ele foi trazido para o direito para mostrar. Primeiro, quando eu tenho o ciclo da hermenêutica é assim, quando eu olho um dispositivo de lei, é aquela história da visão micro, né? Eu tenho talvez ali uma certa compreensão da coisa. Quando eu coloco esse dispositivo de lei dentro de um capítulo do texto da lei, eu parece que já vou ter uma outra visão. Quando eu coloco esse capítulo da lei dentro do texto de uma lei que trata de determinado assunto, nossa, eu vou ter uma diferença muito grande de visão. A mesma coisa também é isso que nós estamos falando aqui. O ciclo hermenêutico é que cada coisa que eu vou vendo, eu tenho um determinado conhecimento a respeito daquela coisa. Mas eu só vou atingir o máximo de conhecimento quando eu percorro todos os ciclos e esgoto o máximo possível daquilo que é possível eu utilizar como meios técnicas de conhecer aquele instituto jurídico, certo? Então, é a mesma coisa de uma obra de arte, a interpretação de uma obra de arte. A gente chega, às vezes, num museu, quem não conhece muito de arte, aí vê um determinado quadro, bonito e tal. Aí conta a história, não sei não, por que é que foi feito, qual é o período aí, é cubismo, é romantismo, é não sei o que lá. Aí você não sabe nada. Aí quando você começa a ter uma ideia das informações a respeito daquele quadro, nossa, o significado que você vai ter sobre aquele quadro é muito diferente daquilo que você estava vendo ali só a olho nu. Entendeu? Assim é a leitura do texto legal também. A leitura do texto legal talvez seja bom, mas a leitura do texto legal sem a compreensão da linguagem e sem a completude do instituto jurídico, não adianta nada, você não vai saber interpretar direito. Olha aí. Por isso é que se trabalha hoje muito com o judiciário, minha gente, errando demais.
Por quê? Porque talvez não estejam lendo de forma completa, não estejam compreendendo os conceitos aí de forma completa. O Supremo também, professor, também o Supremo tem muito. Nesse assunto aí, processo coletivo, o Supremo é um desastre. Supremo e STJ. Vou logo dizer e vou mostrar a jurisprudência. Tá pensando que não estou dizendo por dizer não. Eu vou mostrar. E vou mostrar que vocês são capazes de decidir determinadas coisas e apontar o erro do Supremo com muitos milhões na frente de demonstração de que o Supremo está errado do que eles próprios descobrirem. Por quê? Porque vocês estão tendo a oportunidade de mostrar, dar o conceito, identificar, tal. Eles estudaram isso? Não. Lê um livro, lê uma coisa, aí lê ali nas carreiras alguma coisa para ver se resolve aquele problema. Tem uma ideia conceitual, não tem aquela visão macro, completa. Não. Resolvem as coisas, às vezes, de forma acertada, mas com fundamentos desastrosos. São assim. Quanto a jurisprudência e a possibilidade de julgar, não significa dizer que você toda a vida julga errado, mas significa dizer que você toda a vida julga quando não é errado, você não utiliza fundamentos, conceitos, ideias e concepções que melhor justifique. Às vezes é por uma questão de tirocínio só. Isso não é suficiente, porque o tirocínio pode dar para o mal, pode dar para o bem, pode dar para o certo, pode dar para o errado. Isso é horrível. Né? E nós estamos lidando com ciência. Ciência não é só consciência, é conhecimento também. Certo? É meio complicado e tal, isso tudo. Você chega, tem um autor que diz: ciência é consciência. Olha, também. Não vamos descartar, não. Mas sem conhecer, será que só a consciência? Não. Ajuda, é bom, talvez, mas às vezes também atrapalha. Quando você tem só a consciência, então é muito relativo isso. E é uma ciência que você tem dados, você tem critérios, inclusive é chamada ciência dogmática. Por que é uma ciência dogmática? Porque o direito, nós estudamos um direito dogmaticamente, porque ele já tem uma base de parâmetros, de estándares, que é a norma, é o direito posto. Por isso que é dogmático, é chamado dogmático por isso, entendeu? É que nós já temos uma base conceitual, temos uma base definidora, das coisas que já vai se trabalhar. Nós já pegamos o texto da lei e vamos trabalhar. Vamos trabalhar o texto da lei. Não é chegar e aplicar o textinho da lei ali, porque está dizendo isso aqui. Não, vamos trabalhar agora com você. Então, outro detalhe. Fala-se muito hoje na questão da criação do direito pelo judiciário. Para que porcaria de judiciário criando direito? Nós já temos um papel, nós que eu digo intérpretes e o juiz como intérprete aplicador. O juiz, intérprete, aplicador do direito, ele já tem um papel muito importante, relevante e muito rico de ter que trabalhar o conceito, as ideias e saber tudo aquilo. Ainda vai criar direito? Aí nós temos o desastre. Vai criar direito onde ele não sabe nem sequer o que tem. Como é que você cria em cima de que você nem sabe o que tem? É um desastre, E hoje em dia, minha gente, essa história dessa linguagem de tweet de não sei o que lá, e ninguém estudando os clássicos, ninguém estudando a base, tendo profundo conhecimento da matéria, eu estou vendo aí, por Deus, que eu daqui uns dias, se Deus quiser, não quero nem ouvir falar em direito. Porque na aplicação dele, direito estudando, para mim, é a coisa melhor do mundo, é a coisa mais linda, eu continuo tendo mais ave Maria de ver o resultado de um processo no direito. Quando diz assim, olha, Barros, eu estou aqui com um negócio, você diz, vixe, Maria, o que é isso? Pelo amor de Deus. Eu estou doidinho que chega a hora de dizer, rapaz, olha, um caso julgado não me traga nenhum, porque vai estar chegando um ponto que a gente não tem mais nem estômago para ver o tamanho das aberrações, da estupidez das coisas. Isso eu sou consultado muito sobre isso e eu sinto isso na pele com relação ao que sou consultado, minha gente. Vocês
E aí, como eu fui inventado de estudar o assunto, aí pronto. Aí eu desacho mal. Quando a gente sabe mais, a profundidade do sentimento é muito mais intensa, né? Tem esse detalhe. Por isso que às vezes eu me arrependo de não poder ter ficado lá no meu olho d'água, plantando batata, colhendo uma banana, um arroz, comendo ali subsistentes, uma agricultura de subsistência, sei lá, era tão bonzinho. Eu questiono isso hoje, porque fui inventado de estudar e fui me esforçar para saber alguma coisa, para não ser aquela pessoa ignorante, e está aí o resultado hoje, é que eu vejo, fala, meu Deus, como os outros erram, eu pensando que eu era o que estava errado porque não sabia, né? Quando a gente sabe, aí, ave Maria, nossa, também tem isso. Então, se não quiserem seguir direito, siga outra coisa para não descobrir isso. Mas, pelo que eu vejo também da conversa dos outros, isso é em toda a área de ciência, viu, minha gente? Parece que a coisa não se resume também a direito, não, viu? Não falo com muita autoridade dos outros, mas pelo menos eu fico assim, escutando, e fico ali calado, só desconfiando. Eu digo, rapaz, isso também não acontece só na nossa área, não. E quando acontece na tal da medicina, tem uma história de jogar com a vida, né? Ou mata ou escapa. O direito, você acaba com o patrimônio não só material, patrimônio material e imaterial, os valores de um ser humano, acaba com o patrimônio material também, acaba com a liberdade, com muitos valores que são importantes dentro da sociedade, né? O direito lida com isso, a medicina é com outra coisa, a vida e a morte, né? Ali fica em cima do gume de uma faca, né? É complicado. A engenharia só vejo a queda de prédio aí todo dia. É um negócio impressionante. No Brasil e no mundo. É só cair em prédio aí. Eita, o mundo velho está virado aí. É complicado, certo? Então, se você tem que sofisticar a construção, tem que fazer com segurança também, né? Só sofisticado não dá, não. Pois bem, minha gente, é assim, o direito é isso também, certo? Bom, agora, o que é interesse ou direito difuso? É ser entendido para efeito. Os transindividuais são transindividuais porque eles não se identificam com um interesse individual de uma pessoa. Eles ultrapassam a barreira da individualidade. De toda a coletividade. Ó. Transindividuais é porque é um direito de toda a coletividade. Nossa, que afeta, reflete, é susceptível de alcançar toda a coletividade. Esse é que é um grande problema. Transindividualidade tem isso. Ele vai além do direito individual. Ele não diz respeito a um direito individual. De natureza indivisível, que é indivisível aí. Não é divisível. Você sabe, você divide o ar, você divide a água como? Bom, estou dizendo assim, em matéria de consumo. Você chega num açude e diz, aqui vai ter tanto litro para mim, tanto litro para você. Não é assim. A água é indivisível, o ar é indivisível, o meio ambiente é indivisível. Muita coisa em matéria de consumidor é indivisível, embora em matéria de direito do consumidor, eu acho muita graça com os conceitos, às vezes, da própria doutrina, da própria jurisprudência, porque casos que diz respeito a direitos individuais, eles conceituam como difusos como individual, é uma mistura danada, porque realmente é complicado. A indivisibilidade é pela natureza do direito, certo? Não significa dizer que um direito também difuso não pode ser utilizado individualmente. Aliás, essa circunstância fática que nós vamos ver aí vai mostrar exatamente isso. E a circunstância e a peculiaridade de tempo, lugar, nós vamos ver também, diz respeito a essas situações. Agora, o direito em si é indivisível. Nós não podemos dividir previamente e dizer assim, a água do açude tal é dividido. Não. O uso ou é comum, ou é de um grupo, ou de uma categoria, vai aí por isso. Né? Indivisível, natureza indivisível. De que sejam titulares pessoas indeterminadas. Se é de toda a coletividade, quem são os titulares? Pessoas indeterminadas. Coletividade. Como é que. Mas é coletividade.
essa coletividade, eu não posso determinar nada, não. Como é que eu sei que é um direito que é destinado à coletividade? Muitas das vezes, exatamente a questão dessas pessoas serem ligadas a esse direito por circunstâncias de fato. Aí vem o desdobramento. Circunstâncias de fato são o quê? Circunstâncias de eu morar naquele local, de eu visitar aquele local, de eu consumir aquele produto. O que significa isso? Significa exatamente que uma lagoa, um rio, uma região com ar poluído, certo? Quem é que vai ser afetado no seu direito individual? Quem ali reside, quem lá frequenta, quem consome aquele produto, aquela coisa. Uma lagoa, se eu não for lá, nunca, possivelmente eu não sou atingido. Mas qualquer pessoa pode ir e qualquer pessoa pode sofrer exatamente as consequências da lesão que essa poluição pode representar. E aí está sujeito quem? Qualquer um dos brasileiros, qualquer um dos estrangeiros. Aliás, nesses lugares, por exemplo, de turismo, Lagoa de Arituba, sei lá. A Lagoa de Arituba traz estrangeiros de todo canto. Então, ele traz um suíço daquele, um norueguês branco, vermelho, aí chega, joga-se numa água que tem determinados micróbios que o brasileiro vai e bebe, nem dá nada. Aí o pobre coitado daquele só dá um mergulho, quando sai de lá já sai todo estourando de mil coisas, com mil problemas. Olha, o cara saiu lá da Noruega, veio tomar banho na lagoa no Brasil, um lugar que é de todo mundo tomando banho, e ninguém tem nada, ele teve. Ó. E aí vão fazer os exames, tá? Um determinado, sei lá, formiga, não sei o que lá, que tem na água, um micróbiozinho que tem lá nessa lagoa, mas não dava para ninguém. Mas esse brancão aí, com essa pele totalmente diferente, meu amigo, não deu outro. Olha aí, as circunstâncias de fato é que faz com que você possa ser afetado na lesão a esse direito. E aí você veja o seguinte, o meio ambiente, mesmo sendo de uma lagoa, de um rio, de um local assim, que a gente diz, não, mas isso é uma coisa de lá, ela está suscetível de alcançar qualquer pessoa. Está vendo como é interessante? Qualquer pessoa da coletividade nacional e internacional. Onde as circunstâncias de fato que levam o sujeito. Aí lá indica isso. E quem não quiser ser atingido, não pise lá. Ou por outra, fique em casa, como agora na pandemia. Para a gente não ser atingido, ficou todo mundo dentro de casa, trancado. Tá vendo? É assim, a circunstância de fato. Bom, aí nós temos o quê? Pelo texto legal, nós temos aí 4 características: transindividualidade, indivisibilidade, titulares são pessoas indeterminadas, toda coletividade, aí é toda coletividade, ligadas por circunstâncias de fato. Então, nós temos quanto aí? 4 características. Aí vem aquela questão. Essas 4 características são suficientes para identificar de forma completa o direito difuso? Pois não são. Aí, onde é que... E aí, professor? Se o legislador não disse... No Brasil sempre é assim, né? Se o legislador não disse, não tem que... Tem que buscar, porque é um conceito, são características, isso é da ciência do direito, não é um papel do legislador, não. Às vezes, às vezes o legislador indica um rumo, dá uma ideia, inicia um conceito, dá algumas características para você ir trabalhar aquilo, aperfeiçoar. Qual seria outra característica, então, professor? Olha, uma outra característica pode ser o seguinte: a potencialidade, para que eu falei aí exatamente da pessoa visitar o local, a potencialidade do dano. Então, essa questão da circunstância de fato leva exatamente a mostrar a potencialidade do dano. Então, nós temos aí uma quinta característica, né? Aquele bem estando afetado ou lesionado por alguma forma de vício naquele direito, aí, um ar poluído, uma água poluída, um produto vencido, sei lá, um produto de consumo vencido, isso tudo indica o quê? A possibilidade
potencial dano a alguém que for utilizar aquilo. As circunstâncias de fato que você pode cair nela vai potencializar a você sofrer um dano. Então, nós temos aí a quinta característica, potencialidade do dano. Né? Temos uma outra característica, é a questão da mutabilidade. Eu posso ir num local, num dia, num ano, num período, e está poluído, a lagoa está poluída. Mas aqui um ano, dois, sei lá, a lagoa pode limpar, pode tirarem as impurezas, isso, aquilo, aquele ar, aquele... E aí há o quê? Mutabilidade da situação. Não há uma permanente, definitiva e impossibilidade de não haver a mudança daquele produto, daquele local, daquele dano causado, daquela lesão que o bem da vida está sofrendo, que é um rio, uma lagoa, o ar, e vai por aí por afora. Então, nós temos aí quantas? 6 características. Olha, 2 que não estavam nas características do legislador, mais 2, né? 6. Agora tem mais, né? Nós temos quais características mais? Nós temos uma característica que é também a questão, olha, se é impossível de se identificar o autor, se é indivisível, também não é quantificável. Quanto é que vale a água poluída ou não poluída? Quanto é que vale? Bom, você diz, professor, a água é cara, uma garrafinha, sei lá, R$1, 2, não sei. Não é nesses termos, né, que se coloca. Por exemplo, a água que cai da chuva. Você pode pegar o que quiser, tudo de graça, e ninguém vai cobrar dessa água da chuva. Então, em regra, ainda é de graça, um bocado de coisa. Se você pegar tudo da chuva, vai ser tudo de graça. Não, eu vou ter que fazer uma cisterna muito grande para botar essa água, isso custa dinheiro. Não é esse o custo do produto em si. Então, o ar que respiramos, quanto é que vale? Nossa, ele vale nossa vida. Mas em dinheiro, em valor, não tem valor em dinheiro. Então, pecuniariamente, é insusceptível. Por isso que nós vamos ver um detalhe muito interessante na defesa desses direitos. Né? Eles não são transformados em indenizações transformadas. Pode existir indenizações de danos morais coletivos. Por que se chama danos morais coletivos? É a mesma coisa do dano moral à vida. O que é um dano moral à vida? Alguém morreu, cobra-se um dano moral. O dano moral pela morte. Quanto é que vale uma vida? Bom, não se sabe. Né? Se você for na jurisprudência do STJ, tem vida que vai de R$20 mil a R$1 bilhão. Na jurisprudência do STJ, você vai encontrar o preço da vida de todos os preços. Acima de R$15 mil, a vida está lá fixado o valor de indenização em todos esses patamares. Né? Pois bem, a mesma coisa é o dano moral ambiental. Por exemplo, o dano moral ambiental do consumidor, às vezes existe o pagamento do dano moral, mas aquilo não significa que está reparando materialmente o dano. Está apenas sancionando. O dano moral tem um efeito mais sancionatório e não reparatório, tá certo? Por isso é que muitas das vezes se fixa o dano moral, não fixa o dano material, e muitas das vezes tem o dano material, não tem o moral, ou às vezes tem os dois, bem diferentes, porque os dois têm naturezas jurídicas distintas, tá certo? Então, uma coisa é o dano material, outra coisa é o dano moral. Então, esse detalhe é importante, certo, minha gente? A não quantificação do valor do bem que se caracteriza como direito difuso, certo? Então, nós temos aí quantos? 6, 7 características, não é isso? Muito bem. Agora, nós temos outro ainda, o chamado alto grau de litigiosidade. O que é esse alto grau de litigiosidade? Eu falei isso já a partir da primeira aula, quando comecei a falar a respeito das situações de conflitos de interesses. Os interesses individuais com os coletivos, interesses coletivos com interesses coletivos. Imagine o seguinte, em muitas situações,
sei se eu citei para vocês o exemplo, às vezes, até de a construção de um açude, de uma barragem, de isso, daquilo, aquilo outro. Quantos interesses são postos, às vezes, em conflito? É o interesse político, é o interesse econômico, é o interesse social. Meu Deus, são tantos interesses, né, que você não tem como, às vezes, conciliar, e uma dificuldade enorme de conciliar. Você veja o seguinte: a construção de um hotel na via costeira. Você encontra os ambientalistas que não querem de jeito nenhum a construção de um hotel na via costeira. Mas aí você encontra o político dizendo que precisa de fazer alguma coisa para poder, politicamente, ele mostrar que faz alguma coisa. Aí tem os interesses econômicos, que aí o pessoal do trade, do turismo, não sei de que lá. Nossa, como é que pode se perder uma oportunidade dessa de ter uma via costeira com muitos hotéis de 5 estrelas, de 10 estrelas, não sei de que lá? Aí outro vai e diz o seguinte, aí vem o trabalhador e diz, olha, é muito importante para a gente, para dar emprego, para dar isso, olha, é interesse social, interesse econômico, o Estado tem que arrecadar, aí vem o interesse econômico, interesse político, interesse social, interesse, os mais variados. Então, há um conflito permanente, e isso leva ao quê? A um grau de litigiosidade. Na realidade, a característica é a susceptibilidade de haver conflito de interesses desses direitos, né? E isso leva a um grau de litigiosidade muito grande, né? Então, nós temos aí o quê? Nós temos aí 8 características, mais ou menos, né? 8 características. E aí você tem o quê? Todos esses direitos, sendo que direitos que levam a um interesse, o quê? A um interesse público, a um interesse indisponível. Aí vem o problema da indisponibilidade do direito, do interesse, né? Isso é outra característica, né, que leva a você ter exatamente esse tipo de direito, né, como um direito que não só afeta muitos, né, como esses muitos termina sendo um direito que é indisponível. Ninguém pode dispor desse direito. Como é que eu posso dispor do direito à liberdade, do direito a tomar uma água limpa, do direito a respirar um ar puro, do direito a obter um produto exposto à venda de forma que não contenha nenhum defeito, não esteja vencido, não tenha uma embalagem precisa, uma série de fatores aí. Então, isso daí indica o quê? A nona característica desses direitos, né? E ainda, por último, uma decisão judicial num direito desse, ela se estende a todos. É o chamado efeito erga omnes, que nós vamos ver isso lá no artigo 103 do Código do Consumidor, o efeito erga omnes da decisão judicial. Olha aí, ele se estende a quem? A todos. Quem são esses todos? Toda a coletividade, certo? Está albergada por esse direito, porque quem é que é titular desse direito? Toda a coletividade. Quem é essa coletividade? Eu não tenho como identificar esses sujeitos. Olha aí, não tem como identificar esses sujeitos. Mas alguém pode sofrer alguma lesão? Pode, circunstancialmente, se ele utilizar o produto, se ele consumir, se ele estiver morando no local, se ele visitar, e assim por diante. Olha, tem um encadeamento de situações que leva a que esse direito tenha, no mínimo, como a gente está vendo aí, numa visão mais abreviada possível, 10 características. 10 características. Quantas tem na legislação? 4. Quantas vocês vão colocar na prova? As 10. Não é para colocar. Aí vocês vêm com 4, 5 características. Por quê? Porque foram lá, olharam no livro de fulano, aí os livros só indicam as 4 ou 5 que tem na legislação. Aí vocês colocam aqui, porque vocês compraram um livro, ou tomaram emprestado, sei lá, e o livro é de um autor de São Paulo, foi comprado, é caro. Aí vocês botam lá, tá certo? Não. Vocês deixaram de botar 5 ou 6 características, vai ter a metade da nota nessa ponta. Mas é só colocar as características, não. É explicar cada característica.
para poder eu identificar o que é um direito indivisível. O que é a indivisibilidade do direito difuso? Não é só colocar a indivisibilidade, não. Então, na prova, vocês tenham cuidado, porque isso faz parte da primeira questão da prova. A primeira questão da prova, a primeira parte da questão é faça a classificação. Olha aí, vocês vão... Daqui um dia estão perguntando, como é que vai ser a prova? Eu estou dizendo como é que vai fazer a prova. Se vocês quiserem, já faz a parte da prova de hoje. Já bota as características do direito difuso, mas conceitua cada uma das características. Tem 10 características. Olha, lembra que eu estou dizendo 10 características. Aí vem 4, 5 na prova. Parece que eu estou vendo. Certo? Segundo, colocou as características. Agora defina cada uma. O que é indivisível, o que é transindividual, o que é não quantificável, o que é circunstância de fato, o que é... Cada uma. As 10 tem que colocar cada uma das características. Isso só no direito difuso. Aí depois ainda vai ter o coletivo estrito sensu e o individual homogêneo. A primeira parte da primeira pergunta, da primeira prova, é esta. Fale sobre a classificação doutrinária universal, a classificação legal brasileira, ainda estou dizendo, estou dizendo aqui, né? A classificação do direito coletivo brasileiro e indique suas características e conceitue cada uma. Pronto. A primeira parte da questão. A segunda parte, que vai ser de legitimidade, eu vou dizer como é. E quando eu terminar de dar matéria, que vou marcar o dia de vocês entregar o trabalho. Mas, se quiserem, já pode fazer hoje a de direito difuso. Estão vendo aí como são as coisas? Assim. São simples, fáceis, mas ninguém quer fazer. E ninguém tira 10 na prova, por 2 motivos. Primeiro, não coloca todas as características. Quando coloca as características, não bota os conceitos. Quando bota os conceitos, não é completo, não explica direito, e assim vai. Mas é muito fácil se saber. É muito fácil se passar num concurso. Porque se vocês fizerem isso num concurso, vocês passam também. Agora, se não fizerem desse jeito, se for do jeito que fazem na prova, não passam. Não passam. Isso aqui é o trabalho. Mas se quiser, é muito fácil. Por isso que eu digo sempre, minha gente, passar no concurso é a coisa mais fácil do mundo. É você pegar o programa e estudar tudo. Agora, estudar desse jeito. Não é chegar, o programa tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não. Nem chegar a pegar um dispositivo de lei desse e olhar as características que estão na lei, não olhar a doutrina, não saber depois qual é. E se for a doutrina, uma doutrina que presta. Opa, mas como é que você tirou, professor, isso daí? Porque não tem nenhum livro que tem essas características das 10 que eu coloquei. Não tem nenhum. Agora, com isso eu vou dizer também que os livros não prestam. Os livros são excelentes, todos, mas nenhum é completo. Como é que você tirou? Minha gente, isso daí foram já 20 anos de estudo, mais de 50, 100 livros pesquisados, leitura de jurisprudência, de doutrina nacional, estrangeira, de livros nacionais, de livros estrangeiros, fui reunindo, colocando, e hoje eu chego e dou assim de graça para vocês. Claro que não presta, claro que não tem valor. Chega e dá um negócio assim de graça. Se vocês fossem comprar 50 ou 60 livros dos que eu já tenho, para poder tirar isso daí, aí vocês talvez achassem importante. Eu estou dando e dizendo que é muito importante porque eu tenho que fazer isso. Certo? Aí vocês vão pegar um livrozinho, 2 ou 3, a prova desses livros de curso, manuais, não sei o que lá. Aí são bons, não estou dizendo que não se lê livro, não. Pelo amor de Deus. Nem estou dizendo que a doutrina não presta. Pelo contrário, eu sou o maior defensor da doutrina. Mas para você saber uma doutrina, precisa você ter uma base doutrinária forte, precisa ler dezenas de livros. Livros grandes. Não é ler Twitter, nem ler Facebook, não sei o que lá, não sei lá o que é. É ler. Ler textos de... Passar uma semana lendo livro, só aquilo. Aí é muito complicado isso. Realmente, você passar num concurso tem essa complicação. Por que não se passa na OAB? Se passa na OAB porque não se estuda isso. Eu não tenho o domínio da matéria, como é que posso passar? E eu tenho que treinar, fazer redação, isso aqui, fazer petição. E aí é na parte de prática. Aí você tem que treinar, repetir, porque a gente está na fase de treinar as coisas. Quanto mais... Aí é isso que eu digo. Quanto mais você puder estudar um pouco, aprofundar, treinar aqui,
É ótimo, porque você tem o professor para chegar. Eu fazia muito isso na faculdade. Eu não tinha muito tempo de estudar, eu trabalhava para poder sobreviver. Então, no dia que o professor dava aula, eu já naquele dia aproveitava a noite daquele dia para estudar aquela matéria do dia. Eu só terminava de estudar meia-noite, 1 hora, quando eu terminava de estudar aquela matéria que foi dada naquele dia. Por quê? Porque no outro dia eu ia para a aula e ia trabalhar. Eu não ia poder ver nada durante o dia. Aí eu tinha que aproveitar na noite, quando chegava do trabalho, e até a hora de estudar aquela matéria do dia. Porque quando fosse na outra aula ou em algum momento o professor desse chance, eu ia perguntar minhas dúvidas já, daquilo que eu já estudei, daquilo que falta, daquilo que eu não compreendi, eu tinha que fazer a pergunta. Mas aí não, a gente fica estudando, fica sem estudar e vai com a história de estudar em véspera de prova. Eu nunca estudei em véspera de prova. Eu tinha um bocado de amigo que se reunia em véspera de prova, 2 dias, 3, assim, antes da prova, eu ia com eles. Por amizade, né? Aí chegava lá, eles às vezes levavam para casa de amigos que os pais tinham as bibliotecas enormes. Aí eu ficava dentro da biblioteca olhando aqueles livros bons e tal que eu não podia comprar, e ficava lá na biblioteca. E eles, mas você não vai estudar, não? Eu digo, não, amigo, eu já estudei para minha prova, eu não tenho mais o que estudar, não. Eu já estudei. O que eu sei, já sei. O que eu não estudei, o que eu não sei é porque não vai entrar mais nada, não. Então, eu vou fazer a prova pelo que eu sei aqui agora. Pronto. Aí ficava lá, eles ficavam danados. Mas eu disse, se vocês quiserem, eu dou uma aula para vocês. Agora eu não vou ficar mais estudando, não. E às vezes ele pedia para eu fazer uma exposição de uma coisa. Foi nessa conversa que eu terminei sendo professor. Isso é porque eles diziam, então, já que você sabe, diga aqui para a gente como é. Eu digo, bom, eu vou dizer do jeito que o professor fez. Agora vocês viram o professor e não estavam sabendo, não, porque eu vi e estou sabendo. Vocês viram o professor e não estão sabendo, então, tá certo, eu vou repetir a aula dele. Aí, como eu tinha estudado, eu tinha condições de dizer um bocado de coisa que o professor dizia. Ele dizia, rapaz, você estudou quando, Barro? Eu digo, rapaz, eu estudo todo dia. A matéria que é dada no dia, eu tenho que estudar naquele dia. No final de semana, eu ainda completo aquilo que eu não entendi direito, ou não completei, ou eu tenho alguma dúvida, eu tenho que completar no final de semana, meu amigo, porque quando for na segunda-feira eu vou trabalhar, vou para a aula, não tenho tempo de estudar, não. Eu tenho que sobreviver, tenho que trabalhar, tá vendo? Como são as coisas? São assim. Não dá para você saber já as coisas assim, de uma hora para outra, né? Não, tem que estudar, aperfeiçoar. Rapaz, você faz assim, eu digo, eu faço assim, porque eu sei primeiro, da minha responsabilidade, e segundo, da minha impossibilidade de estudar. Eu vou estudar em véspera de prova? Como é que eu vou estudar em véspera? Você acha que em 2, 3 noites eu vou ter condições de estudar uma matéria que passou 30, 60 dias o professor falando? Eu vou estudar em 2, 3 noites? Como é que existe isso? Eu estudei em 30, 60 noites. Estudei em 30, 40 noites do dia que ele deu a matéria para hoje. Eu não fui juntar isso para estudar em 2, 3 noites. É a mesma coisa a gente, quando sai da faculdade, aí vai fazer logo um concurso para ser logo ministro do Supremo. Aí vou fazer o quê? Vou fazer, sei lá, um negócio desses cursos aí da vida, em 6 meses, aí quer agora aprender o que não aprendeu na faculdade, aí foram 5 anos não aprendeu, e mais alguma coisa que eu tenho que aprender, porque aquilo da faculdade também não é suficiente, em 6 meses. Como é que pode? Não dá. Aí os concursos são quanto? 10 mil pessoas, quanto passam? 10, 15, 20, 30. OAB, sei lá, 50 mil pessoas. Quantos passam? 50, 100. Qual é o número de reprovação? 90%, 88%, 95%, 92%. Isso é um absurdo. É um absurdo. Agora, o que é que tem? 92%, 95%, 90% não sei quantos por cento, que não estão estudando nada. A realidade é essa. Infelizmente, fazer o quê? Estudo para você ver se não é diferente. Ah, professor, estudar é muito complicado. Não é fácil. E estudar direito, você tem. Não é uma ciência de inteligência, você é muito inteligente, mas não é uma ciência de inteligência, é uma ciência de conhecimento. Você tem que enfrentar, tem que ver. Você sendo inteligente até que ajuda, mas não resolve se você não for para cima dos livros e dos textos e estudar. Então,
o tempo tem que ser engolido com muito estudo. Tem essa parte ruim, né? Mas se você tiver... Mas tem uma parte boa, que se você tiver noção de como estuda aquela matéria, as coisas facilitam. E pegando obras boas, livros bons, aí tem que ir para cima. E se for uma pessoa que sinta gosto em estar descobrindo conhecimento, porque leitura, principalmente de uma ciência, é isso. Você está sentindo, você está estudando, mas com prazer do que você está descobrindo, do que você está enriquecendo. Se for aquela coisa, poxa, fazer esse concurso, tem que estudar isso, aí querendo decorar para fazer, aí não dá, meu amigo, isso daí não, você não vai ser nunca nem um profissional que preste em nada, né? A realidade é essa, você tem que ser uma pessoa que estude gostando e dentro de técnica de como é que se lida com o direito. É mais ou menos isso, a forma correta. Não estou dizendo que todo mundo faz assim, mas também quem não faz, a gente vê aí depois o resultado, o desastre da justiça que se fala, disso, daquilo, aquilo outro. Bom, minha gente, o segundo direito é o direito chamado coletivo estrito sensu, né? Esse direito coletivo estrito sensu, previsto no inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 81 do Código do Consumidor. O que é que diz esse direito? Esse inciso, aliás, ele diz: interesse ou direitos coletivos, assim entendidos para efeito deste código, muda o nome, mas o restante é igual. Aí vem os trans individuais, olha aí, a característica aqui, a primeira característica é a mesma. Aí, de natureza indivisível, olha, de natureza indivisível, a característica é a mesma. Então, duas características iguais. De que seja titular, grupo, categoria ou classe de pessoas. Olha, grupo, categoria ou classe de pessoas. A terceira característica. O que é a terceira característica do outro? Que seja titular, pessoas indeterminadas. O que são pessoas indeterminadas aí? É exatamente toda a coletividade. Agora, aqui são grupos, categorias ou classe. Aí vem a questão. O que é grupo, o que é categoria, o que é classe, professor? Aí é o que nós vamos ter que ver. Aí vem a quarta característica que está aqui no final também, de acordo com o texto da lei, que é ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Entre si, porque eles se formam em grupo. Grupo de quê? Grupo, categoria ou classe. Grupos são associações, categorias são sindicatos e classes são entidades de classe. OAB, os conselhos e as ordens, tá certo? Os conselhos e as ordens. Conselho Federal da OAB, Conselho Conselho dos médicos, do profissional liberal em geral, certo? Todo profissional liberal que tem sua atividade regulamentada em lei, que são através do conselho de contadores, de economistas, de odontólogos, e vai por aí afora, né? De engenharia, todas as ciências e todas as atividades profissionais são regulamentadas por lei, e quando elas são regulamentadas por lei, formam sempre conselhos e ordens, né? Muito bem. Ligadas entre si, essas pessoas ligadas entre si, ou entre... essas pessoas, esses órgãos ou entidades, daí resulta a situação de serem o quê? Com a parte contrária por uma relação jurídica base. Essas entidades, elas litigam e elas entram em conflito em outras entidades, os direitos dessas pessoas que estão ligadas dentro da entidade são protegidos, defensáveis através dessas entidades. E aí, o seguinte, nós temos o grupo. O grupo são entidades, que tipo de entidade que formam grupo? As associações. Só que, minha gente, nós temos duas espécies de associações. Nós temos a associação na defesa de direitos de seus associados, é uma coisa, certo? E nós temos associações na defesa de direitos
objeto dessa associação. E aí são sempre o quê? Direitos difusos. Os direitos defendidos através de associações se irradiam sob duas perspectivas: a associação na defesa dos interesses de seus associados e a associação na defesa de direitos difusos, ou objeto daquela associação. Por exemplo, a Associação na Defesa de Direitos de seus associados, a Associação dos Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa associação, ela existe para a defesa de seus associados. Agora, ela só defende seus associados, certo? Só defende seus associados. Ela existe para isso. Aí ela precisa de um quadro de sócios ou associados razoável para ela poder subsistir, para ela poder ter condições de sobreviver como entidade de uma classe, né? Outra é a associação na defesa de direitos difusos, que aí é que eu defino também, o que outros autores definem como defesa dos direitos objeto dessa associação. Associação na defesa do patrimônio histórico de Natal, associação na defesa das árvores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um exemplo, associação na defesa dos bens de tais natureza do Rio Grande do Norte, sei lá, qualquer uma, associação na defesa dos bens históricos, sei lá, outro do patrimônio público, disso, daquilo, de coisas que são de grande relevância, importância histórica, patrimonial, ambiental, cultural, e vai por aí afora, certo? Essas são entidades de classe que é o seguinte: você forma todas as duas são formadas civilmente, através de estatutos registrados em cartório, tudo bem delimitado e regulamentado e regularizado. Agora, uma entidade na defesa de direitos difusos, ela não. Quem quiser se filiar, se associar, pode. Agora, ela tem que ser formada pelo mínimo 2, 3, 4 membros, né? Aí, se alguém se filiar, tudo bem, ela subsiste por financiamento dos próprios sócios, por financiamento da sociedade, quem quiser participar, por algum financiamento público, subsídio, quem quiser fazer, tudo bem. As ONGs, pronto, as ONGs ou ONGs, como falam aí, essas são sempre as associações na defesa de determinado bem da vida. Agora, tem muitas ONGs na associação defesa dos seus associados, dos idosos, dos portadores de tal doença, disso, daquilo outro, certo? Muito bem. Isso é importante saber se a associação é na defesa de interesses dos seus associados ou a associação é na defesa de determinado interesse de um bem da vida que não seja os interesses dos associados, tá certo? Patrimônio cultural e histórico, em matéria de saúde, doença, sei lá, alguma coisa assim. Meio ambiente, consumidor, e vai por aí afora. Essas são as associações. Agora, lógico que os interesses, olha, eles são destinados a um grupo desse, a uma associação dessa, dependendo da associação que ele defende. Nós vamos voltar a falar ainda sobre essas associações, principalmente na questão da legitimidade, que é muito importante, muito profunda. Muito bem. Aqui, por enquanto, é só para entender a linguagem, para a gente saber quando falar de grupo. O que é grupo? É um grupo de pessoas. A primeira ideia é um grupo de pessoas, sei lá, é um grupo de pessoas. Pois é, um grupo são associações. E tem essas duas espécies, e são bem diferentes. Está vendo? Como a compreensão da linguagem leva a um raciocínio totalmente diferente. Categorias são sindicatos. Agora, categoria para grupo tem uma diferença grande. Primeiro, são aquelas categorias formadas através de sindicato. Agora, o sindicato, para você pertencer a uma categoria, não é preciso você se filiar ao sindicato. Esse é um detalhe. Você pode até
não se filiando, não ter determinadas vantagens pessoais que o sindicato tem, uma ficha para isso, um besteira, um negócio lá de atendimento lá, eles às vezes têm. Mas o que um sindicato defende em nome da categoria, você está alcançado. Esse é que é o problema. Mesmo não se filiando ao sindicato. Então, mas como é que eu sei que pertence a uma categoria, professor? Você pertence à categoria no momento em que você integra aquela categoria, seja pela posse, pela assinatura de uma carteira, de um contrato de trabalho, ou de um concurso que eu fiz, ingressei num determinado órgão, entidade, direito público, direito privado, o que for. No momento em que eu ingresso, se aquela categoria é sindicalizada, eu já pertenço ao sindicato na defesa dos interesses gerais. Certo? Então, por exemplo, se o sindicato entra como associação e eu já soube daquela categoria, porque já tomei posse dele, tal, aí o sindicato entra com ação em favor da categoria. Eu não fui nem no sindicato, sabia nem que tinha sindicato, nem sei onde é que ele se situa, mas o resultado dessa ação vai, do jeito que vai alcançar um que está inscrito e tem uma ficha lá no sindicato, vai me alcançar se eu não tenho uma ficha lá no sindicato. Agora, se o sindicato oferece um serviço dentário, médico, não sei o que lá na sede, aqui é para quem está afiliado, certo? Não tem problema, é outra coisa. Tem alguma pergunta aí? Vamos lá. É Sérgio? É você, Sérgio, está perguntando? Desculpe, o microfone abriu acidentalmente. Não, mas se quiser perguntar, fica à vontade. Não tem problema não. Pois bem, minha gente. Então, a categoria você sabe assim, se você... Eu, por exemplo, sou professor da universidade, não sei nem onde é que fica o sindicato da universidade, mas aí se o sindicato entrar com alguma ação buscando direito da categoria, eu sou beneficiado. Nunca me inscrevi, nunca... Eu acho que também tem uma associação. Agora, a associação, como eu sei que eu preciso me filiar à associação, eu tive que me filiar. Se eu quiser frequentar um lugar, ser beneficiado com a ação que a associação ingresse, isso, aquilo outro, eu preciso estar filiado a ela. A associação tem essas diferenças também para a categoria, em relação à categoria, tá certo? Então, com relação aos direitos susceptíveis de serem buscados através de uma ação ajuizada pelo sindicato, ele se estende a toda a categoria, certo? A da associação só se estende a quem for associado da associação. Essa é uma primeira ideia que eu vou passar. Esse assunto ainda vai ser discutido mais na frente, principalmente em matéria de associação. Na questão da legitimidade, efeitos da sentença, como é que a jurisprudência do Supremo tem andado nisso, tem andado muito mal, certo? Então, nós vamos ainda ter desdobramentos. Aqui é só para mostrar a concepção do que é grupo, categoria e classe. A classe é quando eu pertenço a uma entidade de classe. A entidade de classe, o que é? Ou é um conselho ou uma ordem. Quem é advogado pertence à classe dos advogados, tem um conselho federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E as seccionais ou subseccionais e assim por diante. Quem é médico, é o Conselho Regional de Medicina, o Conselho, e vai por aí afora, certo? Todas as categorias que estão regulamentadas é a mesma coisa. Então, aí são classes, certo? E quem me representa? Exatamente a entidade a qual eu pertenço, a entidade de classe a qual eu pertenço, tá certo? Agora, eu posso pertencer a uma entidade de classe e ainda pertencer a um sindicato daquela entidade de classe, uma associação. Se eu pertenço a uma entidade de classe, eu não estou obrigado a pertencer aos outros. Aliás, ao sindicato, eu já me filiei também. Eu já sou da categoria. A associação só se eu me filiar, certo? Tem esse detalhe, certo? Quem pertence a uma classe. Agora, quem pertence a uma outra categoria, eu pertenço à categoria dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo. Eu já sou sindicalizado ou sou da categoria de servidores da universidade sindicalizado, desde o momento em que eu tomei posse na universidade, se o sindicato foi criado antes, certo? No dia que o sindicato foi criado, se foi criado depois, desde o momento em que ele foi criado. Aí todo mundo já pertence ao sindicato, já é sindicalizado, pertence àquela categoria, certo? Agora, se for uma associação, só a partir do momento em que eu me filiar. Associação de classe, certo? Associação de classe. Isso vale para as associações de classe. Associações de defesa de direitos difusas em regra, certo? Essas não. Olha,
Greenpeace da vida é uma entidade associativa na defesa de direitos difusos. Lógico que o Greenpeace, diferente de outros tantos, eu conheço aqui associações que só tem os 3 sócios aqui em Natal, 3 ou 4 sócios. E subsiste, já ajuizaram ações, tiveram sucesso extraordinário, certo? Agora, o Greenpeace, que é uma entidade, não é de classe, é de defesa de direitos difusos, que é a defesa de direitos, principalmente em matéria de meio ambiente, certo? E eles têm, logicamente, muitas filiados e tem muitas, subvencionado por grandes organismos internacionais, nacionais. Tem essas e tem as outras, que só são as 3 pessoas, nunca receberam R$ 1 na vida, mas ajuizam a ação, tem legitimidade para ajuizar uma ação e tem sucesso naquilo que ajuiza. Está vendo? Interessante, é muito relevante se saber essa diferença. Porque agora você fica sabendo, olha, quando você vê essas características aí, você fica sabendo agora a diferença entre categoria, classe, grupo, né? E ligados entre si, por quê? Ligados entre si porque você se junta, não é isso? Para que aquela associação, que o sindicato, ou entidade de classe, né? Venha a se enfrentar o conflito de interesse ou de direitos com relação ao adversário da ação. Quem vai trabalhar contra o adversário vai ser essa entidade de classe, o sindicato ou a associação, dependendo do tipo de interesse. Interesse de classe ou interesse difusos, certo? Ou interesses de uma associação na defesa de direitos difusos. É isso que modifica, que tem uma visão totalmente diferente, e é isso que identifica essa característica aí, é muito importante. E essa característica aí, ela substitui aquela característica de quê? De pessoas titulares, pessoas indeterminadas. Aqui são realmente praticamente pessoas indeterminadas, mas dentro do grupo, categoria ou classe. A gente poderia chamar assim. Grupo, categoria ou classe é que se identifica no lugar de coletividade, certo? De sujeitos não identificados. Bom, aí depois vem a questão da característica de ser entre si, porque as pessoas se associam, tem um vínculo entre si, não é? Entre essa entidade e a pessoa, e a questão do conflito. Aí vem depois aquelas características do direito difuso, aquelas outras 6 características, além dessas 4 características, vem as outras 6 características que estão presentes também nesse direito. Aí esse direito, com relação aos destinatários, que é grupo, categoria ou classe, é o que diferencia dos direitos difusos. O direito coletivo e estrito senso se diferencia nesse sentido. Por se diferenciar nesse sentido, certo? O conflito é entre uma entidade de classe, um grupo ou categoria, certo? Em relação aos outros sujeitos, aos outros contra quem vai litigar. E as outras características. Então, o direito difuso, o direito coletivo e estrito senso, ele termina tendo quase que as mesmas características do direito difuso, na sua completude. Aquelas 10 características que a gente viu com relação ao direito difuso, certo? Elas estão presentes também no direito coletivo e estrito senso. A diferença é que agora os titulares não são mais a coletividade como um todo. A unidade dos titulares está num grupo, categoria ou classe, tá certo? Esse detalhe é que é importante. Aí as demais características são exatamente características que estão presentes no direito difuso, tá certo? Características que estão presentes no direito difuso. Esse que é um dado importante, interessante para vocês saberem. Então, olha, esses direitos, nós temos aí 10 características no direito difuso, 10, no mínimo 10 características do direito coletivo. E aí precisa ser explicada cada uma delas na prova, certo? Aí depois nós temos os direitos individuais homogêneos, né? Nos direitos individuais homogêneos, que é um direito
tipicamente brasileiro, identificado na ordem jurídica brasileira, e que a gente precisa identificar bem direito. E aqui o legislador foi muito, vamos dizer assim, foi muito econômico em definir o que é um direito individual homogêneo. Pois bem, olha, ele definiu sendo apenas os direitos individuais homogêneos, assim entendido, os decorrentes de uma origem comum. Imagina, direito individual homogêneo, aqueles identificáveis por uma origem comum. Olha que pouca coisa. Aí você veja o seguinte, sabe quantas características nós vamos ver nesse direito? Umas 14 a 15. Olha aí. Dessas 14 a 15, a gente extrai do texto da lei 2 ou 3. O resto tudo é construído pela doutrina. Olha como a gente, lendo o texto da lei, vai ter uma visão o quê? Pobre. E é essa espécie de direito que mais sofre na jurisprudência. Por quê? Porque não é conhecido, não é estudado, não é debatido, não é enriquecido. Aí a jurisprudência, principalmente do Supremo e do STJ, é a mais desastrosa possível na defesa dos direitos individuais homogêneos. Estão vendo como são as coisas? Agora, você pega um livro que tem todas as características que nós vamos ver? Não tem. A doutrina não é doutrina. E os livros ainda são livros do tempo de 20 anos, 30 atrás, quando foi constituído o direito. Os autores não querem publicar muitas obras, né? Não vendem, a doutrina não doutrina, e a jurisprudência vai chutando, né? Quando dá certo, faz gol. Mas eles jogam bem com o pé direito e chutam com o esquerdo em matéria de processo coletivo. Aí sempre erra a trava. Jogam bem com o pé esquerdo e chutam com o direito, aí sempre erra também. Então, nós vamos ver depois isso, principalmente na jurisprudência, e vamos ver onde é que estão esses defeitos. Bom, como esse direito individual homogêneo é tão importante, ele será objeto da próxima aula, certo? Porque é muito importante e relevante. Para poder a gente não olhar o texto da lei e não ficar só com essa visão. O que é um direito individual? Aí você decora. Direito individual é aquele que se caracteriza por uma origem comum. Pronto, eu sei o que é direito individual homogêneo. Você sabe de nada de direito individual homogêneo. Você não sabe nem o que significa direito individual homogêneo. Você não tem a menor ideia do que é esse direito. Não, lá no artigo 81, parágrafo único, inciso 3 do Código do Consumidor, está lá, é expresso, direito individual homogêneo é aquele que decorre de uma origem comum. Você disse muita coisa, você não disse foi nada. E aí você acha que você vai passar num concurso porque disse uma baboseira dessa, que está no texto da lei, mas é só uma baboseira. Você não conceituou nada, você não disse nada do direito. Está vendo? E se botar só as características que estão no lei, não disse nada ainda. Aí é por isso que o Supremo e o STJ erram demais, porque às vezes se abeberam só do que está no texto. Ou de alguns autores que trabalham só com 3 ou 4 características, quando tem 10, 12, 15. Aí é onde está o pecado, é onde está o desastre, é onde está a falta de uma interpretação mais consentânea, a chamada interpretação correta. O que é a interpretação correta na visão de Dworkin? É aquela interpretação que eu faço quando o máximo de conhecimento sobre o instituto jurídico eu tenho que me debruçar a explorar nessa interpretação que eu vou fazer. Olha aí, isso é que é a melhor interpretação, certo? Na visão de Dworkin. E aí é onde tem o problema do juiz Hércules. É difícil você saber tudo. Mas quando você sabe tudo, ajuda bastante. Mas nunca ninguém sabe tudo, mas sabe o máximo possível. Quem sabe o máximo possível, interpreta melhor. É assim, sempre. Quando você tem isenção na interpretação, quando você tem o mínimo ético, eu escrevi até um artigo sobre o mínimo ético. O mínimo ético é você, também na interpretação, você não ser, já vir com os preconceitos. Disso eu entendo isso, já não adianta mais você não fazer interpretação. Você vai apenas declarar e revelar uma coisa que você já sabe, que você pensa que sabe, ou acha que sabe, e vai dizer que sabe. É outra coisa totalmente equivocada. Isso não é interpretação. Isso é apenas uma declaração do que eu acho que são as coisas. E aí é onde está o desastre da interpretação. Interpretação não é o acho. Interpretação é ou não é. Dentro da ciência, a ciência indica ou é ou não é. Tá bom, minha gente? Vamos...
Começando por aqui, devagarzinho, esse é só o começo, viu? Isso é só o professor, começo. já estou preocupada de hoje. E é isso, menino. Você já pode, olha, já podem fazer a parte da questão. Essa parte da questão aí já dá de 10 pontos, já dá bem 4 pontos, olha aí. Fica faltando mais um ponto ou dois de individual e depois da parte de legitimidade. Se você já fizer essa parte da questão hoje, você já tem a prova já bem iniciada, mas fazendo desse jeito que eu estou dizendo. Tá bom, pessoal? Façam desse jeito que eu estou dizendo, vocês não vão se arrepender. Agora, se fizerem diferente, vão se arrepender. Vocês não acreditam em mim, tudo bem, tá certo, então não acredito. Mas se é que der 1% de credibilidade, faça desse jeito, para ver se vocês não vão sair muito bem na prova e, consequentemente, vão ser umas pessoas que sabem mais. Não tem dúvida. Você tem que debruçar sobre a coisa, você vai saber. Isso não tem dificuldade. Pode ficar despreocupada, viu? Dinefa, né? A pronúncia, desculpa aí que eu não, a pronúncia de nome é complicado. Só a pessoa mesmo é que... É assim mesmo, professor, só não estou respondendo muito bem, porque está passando o carro do ovo aqui. Realidades interioranas, é o carro do ovo, é o carro funerário, é o carro da banana, e agora que está na época do caju, o carro do caju. Carro do caju, E é porque hoje... E é porque hoje não tem o carro da tapioca, ou tem ainda, não tem o carro do cuscuz, não tem o carro não tem o carro da... Não, porque o povo como sabe fazer, se acha que o povo do interior que sabe fazer vai gastar com cuscuz? Tá bom, né? Obrigadão para vocês. Um abraço. Bom dia a todo mundo. Boa semana, né? Hoje é segunda, sexta-feira a gente volta aqui para essa conversa. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia. Até mais. Bom dia, professor. Até logo. Até sexta. Se Deus quiser.